Fala, turma, professor Renato Silva na área novamente para a gente dar continuidade e hoje vamos falar sobre ângulos colaterais externos. Como vocês já viram em outras aulas, né? Novamente nós temos duas retas paralelas e uma transversal e eu mudei hoje, né, as letrinhas para que vocês não fiquem pensando que a gente pode nomear só com letra RS. Não, ó, hoje eu chamei a minha primeira paralela de M e a segunda paralela de N e a transversal de O. Então, as letras aí é só para identificação. Então, vamos lá. Então, como o próprio nome já diz, ângulos colaterais. Então, eles vão estar do lado lateral, falando assim de uma forma grosseira, da transversal, e externos, porque eles vão estar pelo lado de fora da paralela, tá vendo? Eles estão na parte externa da paralela e eles são colaterais. E qual é a relação de hoje sem mais delongas? Esses dois ângulos que vocês estão vendo, eles são suplementares. O que é isso? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles dois tem que ser igual a 180 graus, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, vamos imaginar que no seu exercício caiu simplesmente essa pergunta. Olhe para o exemplo, o desenho a seguir e identifique o valor do ângulo B. Nós chamamos aqui, eu chamei esse ângulo de ângulo A, dizendo que ele vale 120 e quanto que vai valer o ângulo B. Ora, aplicando a relação, o ângulo B, diretamente fazendo a conta de cabeça, tem que ser 60 graus. Por quê? Porque a relação está informando que a soma deles dois tem que ser 180. Se este mede 120, para que a gente chegue no valor de 180 graus, o valor do B tem que ser o suplementar, tem que ser 60 graus. Tranquilo? Show! Morreu Maria Preá e seu Antônio ficou viúvo. Tranquilo, turma? Vamos para o exemplo 2. Chegando para a gente aqui, o exemplo 2. Turma, no exemplo 2 a gente já vai trabalhar mais um pouquinho. Presta atenção. Não sei se vocês perceberam nos meus vídeos, a minha didática é essa. Eu trabalho um exemplo bem prático para você pegar a ideia e o exercício ele vai escalonando, ele vai subindo de nível, tá bom? Então, no exemplo 2, temos duas retas paralelas e eu também fiz o favor de trocar novamente a identificação para você também entender que essa identificação ela pode ser aleatória usando qualquer letra do nosso alfabeto. Então eu chamei aqui a minha primeira paralela de a segunda B e a transversal de C. E eu também troquei o lado. Aqui eu coloquei esse ângulo, a gente não vai trabalhar com ele porque eu cometi um pequeno erro e para não perder aqui o plano da aula, eu aproveitei e fiz uma adaptação. Então, olha só, vamos imaginar agora, olha só, lá no exemplo 1, os ângulos estavam do lado direito da paralela. Aqui no exemplo 2, os ângulos colaterais estão do lado esquerdo. Isso para ficar bem claro para você que eles podem vir de lados ou do lado direito ou do lado esquerdo e não vai ter problema, a relação vai ser a mesma. Então eu pintei o ângulozinho de amarelo. Qual vai ser a relação entre eles dois? A soma deles dois tem que ser 180. E eu chamei este ângulo de ângulo D e chamei este ângulo de ângulo F. O ângulo D está dizendo que vale 3x mais 4 graus e o ângulo F vale 5x. Vamos imaginar que no seu exercício venha a pergunta: quanto mede o valor de x? Então, neste caso aqui agora, nós só sabemos de uma coisa, que a relação entre eles dois tem que ser 180 graus. Eles são suplementares. Um vai suplementar o outro para chegar a 180. Eu já sei que o ângulo D vale 3x mais 4 e o ângulo F vale 5x. Então, a grande questão é, para que eu consiga dizer quanto vale ou o ângulo F ou o ângulo D, primeiramente a gente precisa saber o valor de x, tá bom? Isso aqui eu chamo de espelho. Isso é muito interessante você quando está trabalhando na matemática com uma figura, você fazer um espelho, você tirar as informações que tem da figura, colocar aqui do lado para você trabalhar. Então, aplicando a relação, o que nós temos? Então, aqui ó, a gente vai dizer que se eles dois são suplementares, então a gente vai pegar. Eu sempre gosto de começar pelo
o coeficiente maior em relação à letra x. Então, ó, eu vou dizer que o 5x mais o 3x mais 4, que corresponde à medida do ângulo D, o 3x mais 4 graus, tem que ser igual a 180 graus. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Mais uma vez, tem turminha aí, tem uma turminha que tem dificuldade em fazer essa conta. Turma, 5x e 3x, eles pertencem à mesma família. A gente diz que eles são termos semelhantes. Você vai trabalhar com os coeficientes. Você vai juntar o 3 com o 5 com o 3, que vão ser 8. Como eles pertencem à família x, você conserva o x. Mais 4 graus igual a 180. No vídeo vai sair, aí gente, vocês desconsideram que é interior, vocês estão ouvindo, pode ouvir latido de cachorro, os passarinhos estão cantando, é show gravar aqui no interior, eu gravando aula e os passarinhos cantando, o cachorro late, o caminhão passa, a criança grita, isso aí faz parte do show, tranquilo? Vocês vão só curtindo a aula aí, nessa vibe aí, show? Turma, agora o que vai acontecer aqui, ó? A gente precisa encontrar o valor de x, não é isso que a gente está atrás aqui? Para isso, a gente vai ter que eliminar esse 8 aqui, ó, certo? E a gente vai ter que eliminar esse 4. Eu já mostrei em outras aulas como é que eu resolvo isso. Então, para quem não viu ainda, vai estar vendo pela primeira vez, eu ensino para os meus alunos assim, ó. Você escreve o que você tem, 8x mais 4 graus, e para eliminar esse mais 4, a gente vai colocar o oposto, menos 4 graus. E aqui, também já expliquei que quando a gente está resolvendo uma equação do primeiro grau, esse sinal de igualdade representa uma balança, né? Ela está em equilíbrio. Se a gente mexer em algum dos lados, ela vai perder. A gente mexeu, a gente colocou um peso aqui. Então, esse mesmo peso tem que ser colocado no segundo membro. Tranquilo? Até aí? Show, né? Então, olha o que vai acontecer. Se eu tenho mais 4, vamos falar assim, se eu tenho R$4 e eu gasto R$4, isso se anula. Sobrou quem? Sobrou 8x. Aí ele vai falar assim, ó, olhe lá para frente, olha a conta, 180 menos 4 graus. Isso vai dar 176 graus. Viu só? A gente já anulou o 4, só ficou o 8. Como esse 8x, isso aí representa uma multiplicação, tá bom? Então, a gente vai anular esse 8 usando a operação inversa, que é a divisão. Então, a gente vai dividir todo mundo por 8. Olha só, quando eu pego 8 e eu divido por 8, vai sobrar só x, que na verdade seria 1, mas esse 1 você não coloca aqui, porque quando o coeficiente é 1, aqui quando a gente está trabalhando com equações, geralmente não se coloca. Então, sobrou o x e você vai fazer essa divisão aí, no caso de 176, né, dividido por 8, certo? Que no caso serão 22 graus. Então, olha aqui, respondendo uma pergunta, o valor de x é 22 graus. Tudo bem aí? Como agora a gente já sabe que o valor de x é 22 graus, por que eu peguei o item, o ângulo F? Olha só, eu gosto de sempre, quando estou ministrando esse tipo de aula, começar do mais simples para ficar mais claro. Então, se a gente olhar para o ângulo F, ele é representado por 5x, ó. Então, olha só, quando eu venho aqui e eu vou falar, ó, o ângulo F, ele é 5x. Então, para mim e para vocês, fica mais fácil começar por aqui, olha. Então, é 5 vezes o valor do x, que é 22 graus. Alguém responde aí para mim? Eu quero ouvir, vai. Quanto que é 5 vezes 22? 110 graus. Não é isso? Eu escutei você falar. 110 graus, certo? Então, o valor do ângulo F é 110 graus. Professor, e o ângulo D? A gente vai fazer aqui agora. Então, o ângulo D, quanto que é? Ele vale 3x mais 4 graus. Então, aqui, o ângulo D vai ser
3 vezes o valor de x, que é 22, mais 4 graus. Então, o D vai ser igual... Vamos lá, responde aí para mim que eu quero te ouvir. Me ajuda. Quanto que vai ser 3 vezes 22? 66. Beleza? 66 mais 4 graus. Que no caso vai dar 70 graus. Aí olha a relação. Os dois juntos não tem que dar 180 graus? Olha quanto foi que foi o F. 110 e o D, 70. 110 com 70, 180. Isso prova que o nosso raciocínio está supimpa. Turma, abraço do professor Renato Silva e até a próxima aula. Fui!